A violência de gênero e o aumento de feminicídios no Brasil é uma triste realidade. E a Durga Sindical está comprometida com a luta por uma educação antimachista. E hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com a jornalista Télia Negrão, que é integrante do coletivo Querela, Jornalistas Feministas, e do Observatório de Feminicídios Lupa Feminista. Olá! Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa, Muito obrigada. Télia. Télia, a que se deve este aumento do número dos casos de feminicídio? A gente fala muito sobre isso, mas cada vez vem evoluindo mais. Então, assim, na sua avaliação, nos seus estudos, a que se deve o aumento desses casos no Brasil? Nós temos que considerar diversas dimensões para tratar dessa questão. Se nós olharmos em termos de ambiente político, social, de cenário mundial mesmo e cenário brasileiro, óbvio que nós enxergamos o crescimento, uma ascensão da misoginia, uma ascensão de forças conservadoras que se contrapõem a um avanço obtido pelas mulheres nas últimas décadas, em todo o mundo, em que as mulheres avançaram em direitos, viram a sua condição de humanidade ser reconhecida formalmente, o surgimento de novas leis, novas políticas públicas. Então, a gente pode considerar que existe um cenário adverso e que nós vivemos até 4 anos atrás, um momento de interrupção da democracia no Brasil, e esse momento de interrupção da democracia ele foi marcado tanto pela radicalização do projeto econômico e social do neoliberalismo, né, com um questionamento da democracia no Brasil e por uma tentativa de enquadramento das mulheres dentro de valores retrógrados conservadores. Isso criou um caldo de cultura para uma misoginia já existente, latente no nosso país, uma misoginia que se cruza com o racismo e com as diversas interseções e que levam as mulheres a viver numa maior vulnerabilidade. Agora, existem outros fatores que nós temos que considerar, porque nós tivemos um período de grandes conquistas no Brasil, as mulheres tiveram. Novas legislações, novas políticas públicas, a denúncia do tema da violência, a questão da violência sendo levada aos tribunais internacionais e se tornar um assunto importante para a sociedade brasileira. Esse é um problema que sempre existiu, mas agora que está mais evidente, é mais divulgado, seria isso também. Também, mas nós tivemos no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, um episódio gravíssimo, que foi no feriado de Páscoa, na Sexta-feira da Paixão do ano passado, quando muitas mulheres morreram. Nós tivemos 11 casos com 13 mortes. E esse tema, esse episódio trouxe o tema do feminicídio a público. Né? Ele vinha acontecendo, porque nós não tivemos um crescimento, mas nós tivemos muitos feminicídios num curto espaço de tempo, e com isso se desvendou uma situação que vinha ocorrendo no Rio Grande do Sul, que era o abandono das políticas públicas, porque 95% das mulheres que vinham sendo assassinadas não tinham sequer uma medida protetiva de urgência. Elas não tinham recorrido nem à polícia, nem aos órgãos, em primeiro lugar, porque são poucas as políticas públicas, há um despreparo de agentes públicos para o acolhimento das mulheres, há uma desinformação sobre os recursos possíveis para as mulheres utilizarem, e as mulheres sozinhas, em contextos de violência, acabaram morrendo. Foi feito um mapeamento sobre distâncias que mulheres deveriam percorrer no Rio Grande do Sul para encontrar um serviço, uma porta aberta, que chegaram a 200, 300 quilômetros.
E essas mulheres concretas que foram estudadas pela Comissão Externa dos Feminicídios, que da Câmara dos Deputados, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, foi em cima de casos reais, de mulheres que teriam que percorrer essas distâncias carregando 2 ou 3 filhos, mulheres grávidas, em extrema vulnerabilidade. Com isso, nós ficamos diante da seguinte situação. Temos um cenário de persistência de índices muito elevados de violência e de feminicídios no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, uma resposta baixíssima por parte do Estado, e eu estou falando aqui Estado, todos os órgãos de Estado que compõem a estrutura de Estado, né? No caso, o Poder Executivo como o principal responsável, porque é quem tem a caneta na mão, né? Que executa o orçamento, mas também o Judiciário, todo o sistema de segurança. Vamos pensar que nós temos Ministério Público, Defensoria Pública e temos a sociedade como copartícipe da tomada de decisões que um Estado deve tomar. Então, diante desta realidade, nós não podemos mais cruzar os braços, né? Há uma comoção nacional, porque o episódio do Rio Grande do Sul levou a que se verificasse um aumento de feminicídios em todo o Brasil. Nós tivemos aumento de feminicídios de 2023 para 2024, de 2024 a 2025 e 2025 a 2026. Significa que nós vivemos um estado de emergência em relação à violência contra as mulheres e ao feminicídio no Brasil. Isto é inaceitável. E, Tely, a respeito dos estudos do Observatório Feminista, gostaria que tu falasse um pouco mais, Observatório de Feminicídios Lupa Feminista. Exatamente. Há 4 anos atrás, né, há 5 anos atrás, surgiu a campanha do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio. Aqui no Rio Grande do Sul, é uma campanha nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, as companheiras, as mulheres que decidiram atuar nessa campanha, optaram por construir um observatório. Então, surgiu no primeiro ano, né, da campanha do Levante Feminista, no dia 25 de novembro, foi lançado um observatório composto por mulheres de diversos coletivos independentes e constituíram um observatório. Nós criamos ferramentas para fazer a captação dos casos via meios de comunicação, em especial da mídia, e diariamente esses dados são coletados, são desagregados de acordo com a idade das mulheres, a raça e a etnia, número de filhos, locais da morte, modo da morte, características do autor do crime, e nós vamos estudando isso e vamos cotejando com os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. E o que é que nós descobrimos? Que há uma enorme subnotificação de feminicídios no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul não estão sendo aplicadas adequadamente as normas, os protocolos, as diretrizes brasileiras que orientam que tanto a investigação quanto o processo, quanto o julgamento dos crimes de gênero têm que ser lidos na perspectiva de gênero e interseccional. E no Rio Grande do Sul, apenas os crimes que ocorrem no âmbito doméstico são tratados como feminicídios. Então, se uma mulher morre com todas as características de é morta, né, assassinada, com todas as características de um feminicídio, e ela estiver envolvida num contexto de facção, de tráfico, de prostituição, ou qualquer outra coisa que não seja dentro do quadrado das 4 paredes de uma casa, isso cai fora das estatísticas. Resultado: enquanto o governo do Estado tem nos seus registros que no ano passado ocorreram 80 feminicídios no Rio Grande do Sul, o Observatório Lupa Feminista afirma, defende, a partir de critérios científicos adotados, inclusive, pelas Nações Unidas, que foram 92 os feminicídios. Mas não existe essa associação que eles consideram que não foi um feminicídio porque não ocorreu
dentro do âmbito... Mas isso contraria a mesmo. legislação brasileira. Por quê? Porque a legislação de feminicídio no Brasil, ela é de 2015. Só apenas em 2015 o Brasil passou a ter uma lei sobre feminicídios. Essa lei caracteriza os feminicídios ocorridos no âmbito doméstico e familiar, né? Por parentes, por maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros, amantes, ex-amantes, namorado, ex-namorado, etc., né, no âmbito das relações domésticas. Mas tem um outro tipo de feminicídio que se chama feminicídio por menosprezo à condição de mulher. E nós fazemos a leitura /gênero. Né? Há um tempo atrás aconteceu, uma professora foi morta por um aluno, então, nesse caso, também não consideraram como um feminicídio. Se caracterizasse, por exemplo, que nessa morte, assim, a priori, todos os crimes, todos os assassinatos violentos de mulheres devem ser, a priori, investigados como feminicídio. Isso é o que orienta e determina, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Houve um assassinato de uma mulher, assassinato foi violento, com características de feminicídio. Primeiramente, ele é tratado como feminicídio. Descartada a hipótese do feminicídio, se tira esse crime do rol dos possíveis feminicídios, vai para ser julgado por outras circunstâncias de morte, outras motivações, etc. Mas, até mesmo pelo modo de matar, uma morte deve ser considerada um feminicídio, independentemente de se saber a autoria. Uma mulher que é encontrada atirada no meio de um matagal ou jogada no valão, que levou não sei quantos tiros ou não sei quantas facadas, que teve seu seio extirpado, que teve suas partes genitais retiradas, porque rosto destruído, isso tem que ser tratado como feminicídio, porque é uma forma tal de menosprezo à vida daquela mulher que se enquadra naquele critério de feminicídio que a própria lei determina, que é o menosprezo pela condição de mulher, que nada mais é do que o menosprezo pela condição humana. Então, nós precisamos avançar essa perspectiva com uma ampla formação de agentes públicos, uma ampla formação em gênero, em todas as questões das interseccionalidades, em todos os níveis educacionais. A escola tem que ser um lugar de prevenção. A universidade tem que ser um local de prevenção. O observatório já esteve, inclusive, em contato com a reitora da universidade, a professora Márcia, para que nós possamos atuar de uma forma muito incisiva na inclusão desse tema no processo da educação superior, em especial nos cursos de comunicação social, né? E aqui fala, né, querela jornalistas feministas. Por quê? Porque nós achamos que a mídia é um instrumento poderosíssimo para fazer tanto o reforço dos estereótipos e estigmas, como de produzir transformações culturais. Exatamente. E é preciso formar novos profissionais de comunicação com uma perspectiva ampla, aberta, ancorada nos direitos humanos e nas questões de gênero e interseccionalidades, para que a gente possa ter uma comunicação que expresse a realidade da sociedade brasileira. Muito obrigada, Télia. Sucesso e que possamos cada vez mais combater a violência contra as mulheres. Muito obrigada. Inscreva-se no canal de YouTube da Durga Sindical para assistir nosso conteúdo e acompanhe nossas redes sociais. Até a próxima edição.